Bom dia, pessoal, tudo bom? Como infelizmente nessa terceira dimensão que a gente tem altura, profundidade e largura, eu exagerei na largura e não na altura, eu vou falar aqui de cima, tá? O tema que aqui a casa pediu para a gente falar é sobre a geração para o novo mundo, né? Um novo mundo que já se manifesta ainda que em bolhas nesse nosso atual plano de expiação e provas. Ainda existem só bolhas, mas estas bolhas vão coalescer e claramente a Terra se torna um planeta de regeneração. Pelo menos é isso que a gente deseja, né? Mas para a gente entender a necessidade de uma raça diferenciada para se fazer este planeta de regeneração e provas, a gente vai falar um pouquinho da história, né, dessa nossa raça humana. Porque não há como a gente entender o futuro se a gente ignora o passado. Vocês concordam? Então, todo mundo sabe que essa é a teoria reinante no planeta atualmente, que a raça hominal ou humana da Terra é originária da linhagem de primatas, notadamente o Australopithecus, que era um primata maior que vivia na copa de árvores altas. Gente, vamos falar isso aqui tem 3 milhões de anos atrás. 3 milhões de anos atrás. Então, naquela época, nós tínhamos animais imensos, que eram os dinossauros, e o coitado do primata tinha que estar em árvore alta mesmo para poder sobreviver. Diz a ciência, ou especula a ciência, que houve uma tempestade gigantesca, talvez num dos dilúvios da antiguidade, em que estas árvores caíram e estes australopitecos desceram das árvores. E ao não terem que usar as mãos para se prender nos galhos, manter o equilíbrio, eles começaram a fazer a oposição do polegar. Então, quando eu fiz faculdade de medicina aqui na Unicamp, dizia-se assim: a única espécie da Terra que faz oposição do polegar, faz a pinça, é a raça humana. Hoje a gente sabe que os símios já estão fazendo também, né? Os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos já estão fazendo também. Mas há 3 milhões de anos atrás, este carinha foi o primeiro. E ao fazer a pinça, quando ele começou a usar a mão para algo mais do que apenas comer e se segurar, ele começou a desenvolver o lado esquerdo do cérebro dele, que era minúsculo. O cérebro do Australopithecus é do tamanho do cérebro do nosso cachorro hoje. Então, vocês veem que a capacidade de fazer conexões, rede neuronais é limitada, como os nossos cachorros são super inteligentes, mas eles também evoluíram ao longo dos milênios, né? E este ser vai evoluindo, olha, de 3 milhões a 2 milhões, quando surge o primeiro passo evolutivo, que é o Homo habilis. A gente já vai ver cada uma desses nossos amigos do passado. 1 milhão de anos depois surge o Homo erectus. 1 milhão de anos, gente. Para você sair do ser que começa a lascar pedra, começa a fazer ferramenta para chegar no outro. E aí, aqui nós começamos a ter saltos quânticos, naquilo que a ciência fala de elos perdidos. 500 mil de anos depois aparece o Homo neanderthalis, ou sapiens, e mais 500 mil de anos depois, 200 milhões praticamente, aparece o sapiens, e nós, que somos os sapiens sapiens, né? E eu não sei se vocês concordam, mas não há muito sapiens em nós, né? Mas tudo bem, acho que o ideal era dizer tontos, mas o nosso ego não permite. Se a gente for estudar do ponto de vista espiritual as raças humanas, a gente encontra referências no Caminho da Luz do Emmanuel e num livro muito bom chamado Iniciação Espírita, do Edgar Armon. Não sei se vocês já leram. É um livro antigo, né? Foi escrito muito antes de eu nascer, mas é um livro precioso em informações sobre a história do ponto de vista da espiritualidade da nossa raça humana. Então, o que a gente vê nesse livro? Que ele diz que a primeira raça foi uma raça etérea, uma raça primitiva, uma raça que não tinha corpo físico. Esta raça veio para a Terra, quer dizer, quando começaram a se formar as esferas evolutivas da Terra, que se formou a esfera mais densa, que foi o primeiro umbral, sem a definição de umbral grosso, umbral médio e terceiro umbral, era um plano umbralino, onde estes espíritos que estavam fazendo a sua transição para uma capacitação maior da consciência, começaram a ser trazidos porque eles iriam animar o Homo habilis. Essa primeira raça é etérea, ela não chegou a gerar um corpo físico. É um período de transição chamado Haddock, né? A segunda raça humana já é pré-adâmica.
no livro Iniciação Espírita, a gente vê que ele fala que são os habitantes da Lemúria. Lemúria é aquele grande continente que havia onde hoje é o Oceano Índico, que afundou. Tem muitas teorias disso, mas foi onde o Homo habilis começou a surgir e dali chegou no Homo erectus, né? E foi onde nestes Homo erectus, aí já não na Lemúria, mas já no continente africano, começaram a encarnar os primeiros exilados de Capela. Os primeiros exilados de Capela foram aqueles espíritos mais trevosos que saíram de lá e foram colocados num corpo de alta limitação mental para ver se destampava o emocional, que o problema deles não era falta de inteligência operacional, racional, era inteligência emocional, né? A terceira raça humana já tem aí os sapiens, que são os mongóis, os próprios lemurianos e os atlantes. Então o mundo já começa a ser colonizado na sua parte mais oriental até a sua parte mais ocidental, porque os atlantes ocuparam a parte do continente único chamado Pangeia, que ficava para esse lado nosso, que gerou a América do Sul, América Central, etc. E a quarta raça humana tem uma predominância dos atlantes. Aí você vai dizer, mas Atlântida existiu? Se a gente for ler o próprio Edgar Armond, Roger Ferraud e outros, e até o próprio médium americano Edgar Cayres, eles fazem referências claras à Atlântida. É uma questão da gente pesquisar, né? Vamos falar desse rapaz aqui, o Homo habilis, que surgiu entre 2 e 1,5 milhão de anos atrás. Este cara foi o primeiro a começar a trabalhar com ferramentas. Então ele começou a lascar a pedra, fazer a pedra-faca, fazer a flecha, fazer a lança. Ele começou depois a polir a pedra para ter outras operacionalizações. Ele não tinha linguagem verbal, né? Era um tal de era muito mais, o outro entendia a energia que ele passava, porque a gente não pode esquecer que neste período a própria Terra ainda era um planeta, não era ainda expiação e provas, ele era portanto um planeta primitivo, com um fluxo de energia telúrica muito grande. Então a própria aura desses seres, os chakras deles, eram muito menos elaborados do que os nossos hoje, né? Hoje nós temos um conjunto de absoluta engenharia sideral aí dos nossos irmãos de luz, que moldaram um dupletério com chakras maravilhosos, uma engenharia de geometria sagrada, né? Que traduz a energia de uma dimensão para outra, tem uma tela atômica para aquilo que está na quarta dimensão não atingir a terceira e incapacitar com excesso de informações. Nessa época, eles não tinham isso tão elaborado, era mais primitivo. Então, eu não digo que houvesse telepatia entre eles, mas havia uma compreensão energética entre eles. Por isso que eles não tinham ainda linguagem. Era muito mais como os nossos animais conversam entre si. Quem que tem animalzinho em casa? Eles falam, não falam entre eles? Há 10 anos atrás, eu tinha 33 gatos e 8 cachorros, que as pessoas iam abandonando na minha porta e ia ficando, né? Hoje eu estou só com 7 gatos, que eles estão tendo alta celestial, e eu estou deixando que o meu ritmo de vida não permite, infelizmente, porque eu sinto muita falta de ter cachorro em casa. Mas eles não tinham nem organização social, gente, eles não sabiam a diferença entre macho e fêmea. Eles estavam juntos por autoproteção, era a tribo mesmo, onde o mais forte, não o mais sábio, é que acabava tendo o comando dessa tribo. Depois deles, percebam, aquele anterior não foi de 2 milhões a 1,5 milhão de anos depois? Com 1,8 milhões a 300 mil anos, quer dizer, nós tínhamos hábiles quando surgiram os erectos, é que surgiu o Homo erectus. Este sim, já com uma capacitação maior. Por quê? Porque nestes corpos começaram a encarnar exilados de Capela, espíritos com mais tecnologia mental, restritos por causa dos erros cometidos, exatamente por causa do mau uso das suas inteligências, cujos perispíritos adequados à forma humana da Terra geraram um corpo mais capacitado em nível de cérebro. Se a gente pegar a caixa craniana de um ser habilis para um erectus, nós temos um aumento de mais de 50% do volume do cérebro. Então aumenta muito o número de neurônios, a capacidade de autoconsciência, de propriocepção, né? De fazer ligações, fazer links. E este cara desenvolve o fogo
já começa a ter uma organização social. Pela primeira vez a família passa a existir, porque um macho assume uma fêmea e assume esta fêmea a sua cria. Então você já começa a ter a base da organização social. Eles começam a ter contatos com, eles chamam de deuses, coisas que eles não podiam explicar, e eles passaram então a reverenciar, porque não eram forças maiores do que as deles. Desenvolvem a linguagem, desenvolvem a música, porque a música foi uma das primeiras coisas que caracterizou a evolução da humanidade, é a música. Então você imagina os caras lá em volta de uma fogueirinha, dentro de uma caverna, e alguém começa a bater num coco, e o outro assopra um bambu, e você começa a ter o primórdio da música. E isso ajuda demais eles a desenvolverem. E vem também o desenho, né? Porque são o final já do Erectus aqui, nessa época eles começam a fazer os desenhos rupestres nas cavernas. Então, é claro que a arte é essencial para o desenvolvimento desta nova humanidade. E aí nós temos um salto quântico, 200 mil anos depois, quer dizer, nós temos, o Habilis já desapareceu, temos Erectus, e aí, bumba, surge um camarada completamente diferente, no meio tem o elo perdido que a ciência não consegue identificar, que de repente tem inteligência para construir não apenas família, mas uma cidade, que começa a ter agricultura, começa a mexer com hidráulica, começa a interpretar movimentos dos astros do céu, se comunica. E neste vem a última leva dos exilados de Capela e talvez de outros planetas, auxiliando esta nova raça a dar um salto evolutivo muito grande, né? E aí nós temos um outro salto, mas esse já depois do dilúvio bíblico, porque o Sapiens Sapiens é datado de 40 mil anos atrás. Este tem a nossa capacidade cerebral. O nosso cérebro é o mesmo deste nosso antepassado de 40 mil anos. Tá? Então, aqui ele tem uma inteligência superior, começam as civilizações da antiguidade, que é a partir do grande dilúvio que a gente começa a ter o desenvolvimento das civilizações da antiguidade. Tem uma personalidade com menos subserviência progressiva, ou seja, ele começa a mostrar capacidades e a estabelecer o seu próprio domínio, e recomeça a história da nossa humanidade, que parece ter sido interrompida por ocasião do grande dilúvio, quando, segundo a história, funda a Atlântida, desaparece o continente Atlântico, se forma a América, as 3 Américas, onde a América Central, essas ilhas ocorrem por causa do afundamento da Atlântida, e o mundo assume a conformação geográfica que tem hoje. Este é o cara que vai animar o planeta e do qual nós somos representantes ainda, tá? O que é a base de tudo isso? O DNA, que é o nosso código universal. E isso a gente percebe, gente, no Livro dos Espíritos há menções claras sobre o DNA. Menção clara. Mas o que é mais interessante, há cerca de 5 mil anos atrás, o símbolo do Yang e do Yin, da cultura oriental, também é o DNA. A serpente de fogo dos escritos brahmanes na Índia, também é o DNA. Se vocês pegarem as serpentes, que são o símbolo de Hermes Trismegisto da medicina do Egito, também é o DNA. Então, muito tempo antes de haver o Nobel de Medicina descobrindo esta molécula extraordinária, já falava a humanidade sobre o DNA. O que é o nosso DNA? É o nosso arquivo acástico, né? No nosso DNA estão, lógico, todos nós temos um DNA igual, raça humana. Vocês sabiam que o nosso DNA é muito parecido com o DNA da mosca? E que é verdade, difere só 5%. E que difere só 3% do DNA do chimpanzé? Gente, eu não estudei a barata porque eu ia me entrar em depressão profunda. Mas é o DNA do planeta Terra, é um DNA raiz. Só que percebam, a gente tem a nossa identificação, no Brasil é o RG, não é? Pode ter um RG muito parecido com o seu, diferindo um número só, mas ele não é igual. O DNA é a nossa identificação universal, porque ele é formado por
todas as nossas decisões, aprendizados, atitudes, sentimentos, pensamentos, desde o momento em que Deus nos deu a liberdade de existirmos. Então, neste universo enorme, gigantesco, na nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis, vai saber quantos bilhões de planetas existem. Neste universo inteiro podem ter DNAs muito parecidos com nossos, mas idêntico não tem nenhum. Porque é muito difícil que alguém tenha tido as mesmas escolhas que eu tive, diferente aos mesmos estímulos. Vocês concordam? Então, isso nos diferencia, é o nosso DNA. No que a gente diferencia um dos outros no DNA? Nos genes que são ativados ou desativados. E isto varia de encarnação para encarnação. Nós, graças a Deus, espíritas, temos um conhecimento que a maioria das pessoas ainda não acessa. Nós sabemos que a cada encarnação que nós temos é desenhado um mapa genético pelos engenheiros genéticos das colônias, possibilitando que o nosso corpo, que vai ser gerado pelo nosso perispírito, traga tudo aquilo que é necessário para a gente bem cumprir a tarefa que se escolheu lá, não é verdade? A gente está desencarnado e a gente está desesperado para encarnar, aí a gente fica no pé do nosso tutor kármico, porque eu quero nascer, todo mundo já nasceu, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele fala, tudo bem, então você vai assistir um pouquinho do que você já foi, e aí você escreve o que você quer. Você entra em depressão, você chora, você se pune e tal, e aí você escreve, minha próxima encarnação eu vou resolver tudo, você escreve 2.000 páginas. Quando ele chega, com muita misericórdia, ele faz assim, pega para ler. Aí ele lê e devolve para você 20 páginas. Você fala, meu Deus, mas eu escrevi 2.000, você está me devolvendo 20. Tenha paciência consigo mesmo, meu irmão, é o que você aguenta. Aí tudo bem, você topa e isso é levado para o Instituto da Reencarnação. E o conselho do Instituto da Reencarnação devolve para você 2 páginas. E aí, quando você nasce, na segunda linha, você já desiste. Não é? Nós somos assim, não somos? Imagina se eles deixassem a gente nascer com as 2.000 páginas, pessoal. Mas o que vai fazer com que nós sejamos ou não sejamos é justamente isso, os genes que são ativados ou desativados para nos propiciar o necessário de provas às quais nós queremos nos submeter e às expiações que a gente achou por bem passar. Tá? O DNA é o mesmo, o que diferencia um dos outros é justamente o que está ativado e o que está inativado. E nisto contam muitos vícios do passado, o karma, mas também o nosso potencial. Para vocês terem uma ideia, até poucos anos atrás, a ciência, quando teve aquele projeto Genoma sensacional, que o Brasil fez uma contribuição extraordinária, principalmente o Hospital do Câncer e aqui a Unicamp, 90% do nosso DNA foi considerado DNA lixo. Coisa que não presta, coisa que não serve para nada. Por quê? Porque eles não viam função para aquilo. Sabe o que é o DNA lixo? É o nosso ontem e o nosso amanhã. E hoje a epigenética está provando isso. Aliás, de 92 para cá, a epigenética vem trazendo descobrimentos extraordinários e vai mudar muito a nossa vida no futuro, principalmente a medicina. Porque hoje a medicina trata a doença e nós temos que tratar o doente. Nós não podemos tratar papel, nós temos que tratar o ser humano completo que está ali, a atuação, a encarnação presente, as passadas, a parte emocional, a família, o entorno, senão a gente não é médico, a gente é técnico em medicina. E a epigenética está trazendo isso. Mas percebam, 40.000 anos atrás, nós éramos uma raça absolutamente hostil, primitiva, porque tínhamos muito medo e nós não vivíamos, nós estávamos tendo que sobreviver, concordam? Quem era forte, quem era fraco e você não mudava de campo, né? Então é claro que nessa época nós precisávamos ter princípios rígidos e tudo era ferro e fogo, não era? Eu estou colocando Moisés aqui por causa dos 10 mandamentos, porque eles edificam muito claramente a rigidez. Não. Eu estava tentando lembrar dos 10 mandamentos, eu consegui lembrar de 6, mas no 6 tinha a palavra não. Né? 10 mandamentos com leis severas. E o que tinha imperando na lei deste homem, na época deste homem? A lei de talião, do olho por olho.
Não era assim? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você roubou, você fica sem a mão. Você matou, você vai ser morto. Você desonrou, você vai ser desonrado, vai ser humilhado. A lei é kármica, não é? Mas ela aqui não contava com um ingrediente poderoso chamado misericórdia divina. Estas pessoas não tinham como entender misericórdia divina, porque elas eram muito toscas, provavelmente nós mesmos. Nós não estávamos abertos ainda para receber os ventos suaves do amor. A gente vivia por medo, então a gente tinha que obedecer por medo. Existem seres onipotentes e fortes. Se eu acredito num Deus único, maravilha, mas se eu acredito num monte de deuses, da mesma forma eu tenho que sacrificar para eles, eu tenho que fazer o jogo deles. Não é assim? Porque nós éramos extremamente indisciplinados e muito limitados na compreensão do que vai além de nós. 40 mil anos atrás, de repente, este moço teimoso que nos ama de uma forma que nós não somos capazes de compreender ainda, chega e fala: não são 10 leis, eu vos deixo apenas 2 leis. Ama teu Deus sobre todas as coisas, no sentido de ama teu Deus reconhecendo-o em todos os outros seres, sejam eles pedras, sejam eles vegetais, sejam eles animais, sejam eles luminais, e ama teu próximo como a si mesmo. Aí ele pensou bem, ele falou: bom, essa turma aqui não se ama nem um pouquinho, né? Então eu vou deixar um outro mandamento para vocês. Eu vos disse, amai-vos uns aos outros como a si próprios, mas agora eu vos dou uma outra lei. Amai-vos como eu vos tenho amado. Qual é essa forma de amar desse moço? Ele nos ama apesar do que nós somos, porque ele sabe o que nós seremos. Então ele não nos julga, ele não nos castiga, ele não nos pune, ele nos apoia nas nossas decisões, para que nós possamos evoluir. E aqui muda tudo. Tudo muda na história deste planeta, porque este moço veio aqui para ensinar o amor e nos trazer de volta a consciência da misericórdia divina. A partir daí, o mundo entra no seu período de transição. Mas a gente está há 2000 anos em expiação e prova. A partir da chegada dele, o mundo entrou no processo de transição planetária. Porque ele trouxe um jugo que era suave e um fardo que era leve. Não é mais a lei de Talião, olho por olho. Não, dê a outra face. Você errou, não, tudo bem, aprenda a não errar. Mas você não precisa ser assassinado porque você assassinou. Se você amparar a vida, você vai estar devolvendo a vida que você roubou. Essa toda a diferença. Trocar o medo pela fraternidade. Porque foi isso que ele falou o tempo inteiro. Então, este foi o primeiro símbolo que o planeta Terra ia caminhar para a mudança do seu ritmo. 2000 anos. Se a gente olhar isso como um copo meio cheio, a gente vai ficar feliz. Se a gente olhar como a gente normalmente olha copo meio vazio, a gente fala: meu, 2 anos, 2000 anos e nada até agora. Porque nós sofremos de uma imaturidade emocional muito grande, né? E isso aqui hoje é muito real, porque até os 40 anos a adolescência está indo. Eu já digo que a infância vai até os 40, né? E sabe por que é isso? Porque 90% do que nós somos a gente não conhece. Nós sabemos, e isso tem um trabalho excepcional de Freud, Jung e outros psicanalistas e psiquiatras, 90% do que nós somos está no nível inconsciente. Seja ele o nosso passado, que isso é o véu que nos protege de nós mesmos, que é o nosso ontem, e seja o nosso futuro, que é o superconsciente, ou seja, nosso potencial. Mas 90%, né? A gente pode ter de vez em quando um flash de uma outra encarnação, alguma coisa, um déjà vu, mas nenhum de nós, graças a Deus, sabe o que já fez. Concordam? Porque dificilmente nós conseguiríamos sobreviver a nós próprios se soubéssemos do que já fizemos. E conseguiríamos menos ainda viver com pessoas sabendo o que fizemos para elas e o que elas fizeram para nós. Concordam comigo? Bom, essas respostas que nós damos, então, estão baseadas no eu desconhecido. E é um sistema de infelizmente, reflexo condicionado. Bateu, levou. Não é assim? E isso se dá por causa das crenças do passado que comandam o nosso presente.
O que eu acredito, eu materializo, eu crio a minha realidade, eu crio a minha verdade, né? Quando alguém chega para você e fala assim, meus caminhos estão fechados, pronto, ela já decretou a própria sentença, não é? Você acorda de manhã, olha, meu Deus, tudo de novo, vou ter que enfrentar trânsito, vou escutar notícia de corrupção, sai da cama, bate com o seu dedinho no pé da cama, aquela dor lacinante, seu dia acabou. Você se arruma para tomar café, para ir trabalhar, desce, aí você encontra uma pessoa saltitante lá embaixo que te fala bom dia, aí você fala bom dia por quê? Pronto, você acabou com o dia do outro também. Aí você pega seu carro para ir dirigir e alguém vem e fecha você, e aí você fala, vai com Deus, meu irmão, Jesus te proteja, né? Depois que a gente lembrou da tataravó do cidadão, essa energia horrorosa minha, que eu mandei para ele, que também está numa energia horrorosa, volta para mim maior do que foi, porque se agregou. E aí eu chego no meu trabalho onde eu só encontro pessoas boas, honestas, corretas, altruístas e verdadeiras. Passo um dia horroroso e quando eu chego em casa eu sinto que um elefante está nas minhas costas. Vou dormir, tenho problemas espirituais à noite, acordo, vou ter que fazer desobsessão, porque a culpa é toda do obsessor. E a culpa foi do dedinho no pé da cama. Então, nós criamos o que nós vivemos, nós criamos. Só que a gente não se conforma com isso. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para a própria sombra. É a característica da atual raça humana. A negativa de si mesmo, a negativa de quem é. E quando nós negamos isso, nós projetamos no outro aquilo que nos incomoda em nós. E continuamos hostis e primitivos. Ou seja, continuamos na lei de Talião. Concordam? Por causa do sistema límbico. A gente agora pode pôr a culpa em alguém. Sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a central de processamento emocional que fica no nosso cérebro. Característica no erectus, essa estrutura talvez houvesse, mas era extremamente limitada e simples, como é nos animais, por exemplo, e passa, de repente ela surge no sapiens pronta. Aquele elo perdido que a gente não sabe de onde veio. Mas este sistema límbico, o que ele faz? Nós somos uma alma, não somos? É nós, energia e espírito, que quando estamos encarnados chama-se alma. Só que quem sente tudo é nós, energia, não é isso? Então, eu bati o pé na cama, eu senti dor, eu já não estava alegre, meu mundo caiu. Essa energia, vai ser captada pelo meu cérebro e fica batendo nos cristais de apatita que tem lá na pineal, até que ela pega um comprimento de onda que o neurônio sabe ler. Neurônio do quê? Do sistema límbico, daqui, dos núcleos talâmicos, da amígdala, do hipocampo, se soma a memórias do passado, onde eu me senti injustiçado, traído, maltratado. Essas memórias emocionais potencializam isso e lança no meu corpo neurotransmissores de raiva, dor, tristeza, inconformismo. O corpo é uma taborrão do corpo do espírito. Ele puxa para ele toda essa energia doente. Sabe quanto tempo o cérebro tem para processar uma resposta, gente? De 100 a 500 milésimos de segundo. Levem em conta o seguinte, vocês estão me ouvindo, não estão? Estão entendendo que eu estou falando português. Quer dizer, eu espero que estejam me entendendo, porque eu estou falando português. O som sai da minha boca, é uma onda sonora, que através do ar, da mesa, da cadeira tal, entra pelo pavilhão auricular de vocês, chacoalha um celofane chamado tímpano, e tem 3 ossinhos. O celofane chacoalha, ele mexe um ossinho chamado martelo, que bate num outro ossinho chamado bigorna, que faz estremecer um ossinho chamado estribo, e essa onda que era sonora, torna-se uma onda aquática e hidráulica, que movimenta-se por um líquido chamado endolinfa. Essa endolinfa passa por um caracol que nós temos dentro do ouvido, onde existem cílios das células auditivas. O movimento desses cílios faz a onda voltar a ser elétrica, vem aqui para trás da minha cabeça, é uma onda elétrica decodificada, manda para o núcleo de Wernicke que está aqui, ele fala, linguagem portuguesa, estão sendo falados esses
esses vocábulos, manda para o frontal, junta tudo, vocês entendem o que eu estou falando. Que máquina perfeita. Entre eu, espírito, pensar no que eu vou falar e vocês, espírito, ouvirem, passam bilionésimos de segundo. Nós temos milésimos de segundo para responder. Concordam que é um tempo curto? Pois é, pessoal. E aí, qual é o problema? O lobo frontal, que é a aquisição do Sapiens, ainda melhorada no Sapiens Sapiens, ele tem só 100 milésimos de segundo para interferir com estratégia e ética. Ou seja, gente, muito pouco do que nós fazemos é baseado em ética. Está muito mais baseado nas memórias temporais que nós já temos. Entenderam? Este é o grande problema, por isso que a nossa humanidade está amarrada, e a gente vê encarnação depois de encarnação repetindo os mesmos erros, porque a gente não muda nisto aqui. Esta equação é que é problemática. O que eles chegaram à conclusão? Que precisava mudar alguma coisa, né? Isso aqui foi exatamente o que eu falei. Essa amígdala aqui não é a amígdala que a gente tira em cirurgia de otorrino, porque outro dia eu falei isso numa palestra e uma senhora veio apavorada: eu não tenho mais emoção. Eu falei: não, sua emoção continua lá. Os hemisférios cerebrais, a gente sabe que o esquerdo é operacional e o direito é criativo. Não sabemos isso? Quem é canhoto aqui? Vocês têm uma predominância de criatividade. Meu pai era canhoto. Na época do meu pai, amarrava a mão esquerda do coitadinho para ele desenvolver a direita. Por quê? Porque eles queriam desenvolver este hemisfério. Este hemisfério não crê. Este hemisfério Este hemisfério crê. Então, na verdade, quando eles quiseram que todo mundo escrevesse pelo lado direito, foi para tirar de nós a conexão com Deus. Ah, mas eu sou destro, então eu não acredito em Deus? É claro que você acredita, porque esse lado do teu cérebro está acordado, mas mexeu-se de forma proposital para nos afastar da nossa essência, né? Então, nós temos 3 tipos de inteligência. Temos o coeficiente de inteligência, todo mundo vai querer fazer, né? Para saber qual que é a resposta, não se preocupem com isso. E vocês sabem como é que surgiu o coeficiente de inteligência? Na Renascença, os filhos dos burgueses não tinham escola, era só as crianças nobres que estudavam, né? E vejam, filosofia era a matéria obrigatória para aquelas crianças. Hoje tiraram filosofia, para não pensa, né? É mais fácil de você comandar quem não pensa. E aí os pais estavam revoltados porque os seus filhos não aprendiam nada. E os pais queriam que os filhos aprendessem para ser comerciantes, para escreverem cartas que eles próprios não sabiam. Encontraram um francês muito inteligente, que não era pedagogo, porque não existia pedagogia na época, mas era um cara que mexia com educação, e falaram para ele: olha, você tem que descobrir por que as nossas crianças não aprendem, e deram para ele um prazo. E ele pesquisou, e chegou à seguinte conclusão: as crianças não aprendem porque o coeficiente de inteligência delas é pequeno, mas eu tenho uma fórmula para ajudar a aumentar esse coeficiente de inteligência. Ficou rico, ficou famoso e dominou o mundo até 1980. Mais de 100 anos. Para vocês terem uma ideia, claro que as grandes potências sempre quiseram ter o soldado perfeito. Qual é o soldado perfeito? Aquele que obedece sem pensar, ok? Então, sabe quem é o soldado convocado na Primeira e na Segunda Guerra, notadamente na Segunda Guerra Mundial? Os de menor QI. Porque eles faziam sem pensar. Então, o coeficiente de inteligência comandou contratações, empregos, tudo era baseado no coeficiente de inteligência. Em 1980, um pedagogo psicológico, neurocientista chamado Goldman, falou sobre a inteligência emocional. Falou: gente, a inteligência racional é ótima, porque ela é operacional, matemática, estratégica, mas nós temos em nós, principalmente no lobo direito do cérebro, a inteligência emocional, que são as nossas virtudes, os nossos defeitos, a nossa capacidade de relação com o outro e com nós mesmos. E esta inteligência é mais importante que a outra, porque é esta inteligência que nos comanda. E aí o mundo corporativo caiu.
Então, hoje, quando você vai fazer um teste de emprego numa empresa grande, eles levam em conta a inteligência emocional, não é a racional. Você pode ser um gênio na tua área, mas se você for um emocional limitado, eles não te contratam. Eles preferem contratar um outro menos racionalmente inteligente, mas com mais equilíbrio emocional. Não é verdade isso? E aí, 10 anos depois, uma coaching está dando um treinamento numa multinacional americana, milionária, somente para os diretores maiores, e ela faz uma pergunta, né? Assim, vocês todos são ricos, são jovens, têm família, têm tudo que vocês querem. Escrevam para mim, eu sou feliz porque eu não sou feliz por quê? E 100% daqueles diretores disseram, eu não sou feliz, porque falta algo. O que é este algo que falta? A conexão com a fonte criadora. Não é o nome da religião, é a conexão com eu mesmo, com a minha essência. O materialismo ceifou esta conexão. Então ela fala assim, nós temos 3 inteligências. A inteligência racional, que é no lobo esquerdo do cérebro, a inteligência emocional, que é no lobo direito do cérebro, e a inteligência espiritual, que é no cérebro inteiro. E hoje nós já temos pesquisas que vêm até o ponto de Deus, que é um lugar no lobo temporal direito, que altera a sua atividade quando nós estamos meditando ou orando, independentemente do nome da religião. Então a gente já sabe até onde que a gente se conecta à fonte criadora, tá? Tudo isso que eu estou falando é importante para a gente entender a nova raça humana, né? Porque lembra que o Chico falou em 71 no Pinga Fogo que houve um concílio e que queriam destruir com a raça humana? Daí Jesus falou, não, eles têm jeito, vamos dar uma moratória de 50 anos e se eles não se destruírem, eles vão progredir. Se eles se destruírem, mais 900 anos de expiação e prova. E o prazo que foi dado é agora o ano que vem, em junho do ano que vem. Mas é óbvio que esta humanidade, para dar esse seu salto quântico, não pode continuar com aquele sistema límbico limitado, vocês concordam? A gente não pode ter de 100 a 500 milésimos de segundo para responder. Nós temos que ter pelo menos um pouco mais de tempo. E então começa um processo de engenharia genética na humanidade para dar este tempo. E 2 seres novos vêm a surgir, né? A epigenética fabulosa que eu já falei para vocês, de modo a ter genes ativos e inativos em maior escala. Ativos do quê? De harmonia, mansidão, pacificação, conexão, interdependência com o outro, porque se a gente interdepende do outro, eu ajudo o outro porque eu sei que eu vou ser ajudado, respeito e inativação do medo, da violência, da selvageria, que ainda são muito fortes em nós. O nosso DNA, eu adoro essa imagem. E aí, índigos e cristais começam a surgir, né? O que caracteriza, característica comum a índigos e cristais? Desenvolvimento neuropsicomotor superior. Os mais antigos lembram de quando o bebê era enjaulado no coelhinho. Para ficar durinho, o bebê tem que ficar durinho. Imagina, se você fizer isso com um bebê que nasce hoje, ele te excomunga. Que o bebê já nasce se movendo, né? Eu trabalhei em PSF muito tempo, então muitas crianças que eu fiz o pré-natal, eu acabei atendendo no pós-natal. E essas crianças, com minutos de vida, já abrem o olho, já seguem a fonte do som, seguram a cabeça no primeiro banho. Antigamente era assim, você vai ver depois de 1 mês, você vai ouvir depois de 2 meses, você vai segurar a cabeça depois de 1 mês, 3 meses, não era assim? Moçada de hoje não é mais. Tem uma coordenação motora muito precoce, aliás, não é só motora, né? Dá para eles um celular. Eu tenho um paciente de 8 meses que pega o telefone da mãe, clica no WhatsApp, clica na fotografia do pai e clica na carinha sorrindo ou triste. Ele tem 8 meses. Eu falei para ela, não deixa cartão de crédito perto dele. Que é perigoso. Mas existem diferenças mais importantes além do corpo físico.
Esses seres têm os chakras expandidos, os cristais, têm os chakras superiores, o coronário, o frontal e o laríngeo, muito mais expandidos do que nós temos. Não é que eles têm mais pétalas, o coronário continua com 900 pétalas, mas a rotação e a capacidade de troca de energia é maior neles, porque eles têm menos o limo do medo. Esses são seres mais libertos. Tanto em índigos como em cristais, o chakra tímico abriu. O chakra tímico ficou obliterado há 40 mil anos. A gente nem fala do chakra tímico regularmente. Você vai pesquisar isso, você encontra alguma referência na antiguidade nos Vedas, mas hoje a gente sabe que o chakra tímico está aí e está trabalhando os nossos sentimentos, que são superiores às nossas emoções. E a pineal dessas criaturas, porque todos nós temos cristais de apatita na nossa pineal, naquele trabalho pioneiro e extraordinário do Sérgio Felipe. Né? E os nossos cristalzinhos, eles variam em número e em arranjo especial, como se cada um de nós tivesse uma mandala específica destes cristais. Nestas criaturas, esta mandala é mais elaborada e todos têm mediunidade ostensiva, mesmo que não venham a trabalhar com ela, mas todos têm mediunidade ostensiva. Então vamos falar dos índigos. Eu não sei porque que o S saiu aqui, mas tudo bem. Gente, o maior arquétipo de índigo é o João Batista, a voz que clama no deserto e que, porque é inflexível, é decapitada. Porque é exatamente isto que o índigo é, né? Sempre nasceram índigos na Terra, sempre nasceram. O primeiro grande fluxo que nós tivemos, quer dizer, em carne e em massa de índigos, foi na Renascença, porque se precisava tirar a humanidade do terror da obscuridade da Idade Média. Porque foi quando aquele pessoal que foi preso para Jesus poder nascer, se soltou no plano espiritual e começou a encarnar. Então a Idade Média foi uma idade de terror absoluto, vocês concordam comigo? Então o primeiro grande fluxo aqui nasceu na Renascença, aonde? Nas artes e na alquimia, e em alguns religiosos que vieram trazer uma retomada dos ensinamentos de Jesus, essencial. Então a gente pode citar Leonardo da Vinci, Michelangelo e alguns escritores antigos, né, que infelizmente aqui a gente não tem muito acesso no Brasil. O segundo grande fluxo aconteceu no século XIX. Quem encarnou no século XIX? Einstein, Schweitzer, Allan Kardec, Leon Denis, Oswaldo Cruz, Bezerra de Menezes, Sheila, Caibar Schutel. Estou citando gente conhecida? No século XIX, vieram trazer, como Rudolf Steiner, Maria Montessori, Casal Curie, mudanças em todos os campos da humanidade. Vieram trazer melhoras de compreensão e de vida em todos os campos da humanidade. Jung, Freud, vieram aqui, século XIX. Se nós tivéssemos sido inteligentes e lido nas entrelinhas, hoje nós já seríamos um planeta de regeneração. Só que a gente pegou só a aplicação material da história. Gente, nós estamos no século XXI. O Brasil é o maior país espírita que conhece. Eu estava até comentando com o pessoal lá atrás, que eu fui palestrar na França, e uma parisiense falou para mim, mas a vantagem é que no Brasil vocês têm Kardec. Eu falei, não. Kardec é francês. De jeito nenhum. Eu falei, filha, está aqui no Père Lachaise. Não, o que está aqui é o corpo dele. Eu falei, não, ele é francês. Peguei o Google, e ela falou, meu Deus, mon Dieu. Eu falei, você não está confundindo ele com Chico Xavier, com os livros psicografados? Mas o maior país espírita do mundo não tem 600 mil espíritas declarados no último censo. É claro que tem muito espírita que diz que é católico, porque tem vergonha ainda. Isso é realidade, tá? Isso é realidade. A casa do Consolador é frequentada por evangélicos, mas eles são evangélicos, eles nunca vão dizer que são espíritas. Nós temos um grupo enorme de judeus espíritas na casa do Consolador. Então, o espiritismo percebe? Começou a transcender ao dogma, porque ele traz a libertação. E é isso que eu acho interessante. O terceiro grande fluxo de índigos aconteceu entre os anos 50 e 70. Quem nasceu de 50 a 70 aí?
Não quer dizer que sejam todos índigos, mas nasceu muito. E o quarto grande fluxo aconteceu dos anos 90 até os anos 2000. Vejam, o que aconteceu nesse período dos anos 50 e 70? O movimento hippie. Pós-guerra, concordam? Pós-guerra, milhões foram desencarnados e alguns exilados, né? Pós-guerra, chega um fluxo de gente nova, com cabeça nova, para quebrar paradigma. E aí entra o LSD, a maconha, a cocaína, o sexo libertinado e não o sexo liberto de coisas, concordam? Então, o que era para ser feito aqui, não foi feito. O que fizeram aqui? Destruíram a família, que é a célula máter de qualquer sociedade. E ao destruir estas famílias, quando estes começaram a nascer, eles não encontraram um solo fértil. E eles se perderam no materialismo. Poucos índigos que nasceram de 90 a 2000, de fato, estão cumprindo a sua missão. A maioria está perdida. Em materialismo, em bebida, em droga, em maluquices por aí. Tá? Então, estes que deveriam ser os prepostos dos cristais, que passaram a encarnar após os anos 2000, não conseguiram fazer o que tinham que fazer. Por isso que índigos continuam reencarnando. Porque o índigo, ele é um trator, né? O índigo rompe estrada. Eu pus aqui o Leonardo Nicolas Tesla. A característica dos índigos, eles são revolucionários em suas épocas e para além das suas épocas. Onde está um índigo, nada fica igual. Para o bem ou para o mal, o índigo transforma o seu medo. São sempre referências intelectuais. Eles têm a inteligência racional acima da média, a inteligência espiritual acima da média, mas a inteligência emocional é apenas média, é igual. Então, nós índigos somos uma bomba relógio. A gente explode, implode, passou, está tudo bem, mas para o outro nem sempre isso está bem, né? É essa inconstância emocional que é o problema do índigo. Mas você sabe por que é emocionalmente? Porque nós temos muita dificuldade de encararmos o nosso lado sombra. O ego do índigo é grande. E por ser grande, ele não encarar o lado sombra, é que ele é muito emocionalmente inconstante. Quando o índigo atinge um platô de harmonia interior, aí ele vai, ninguém segura, e ele tende a se tornar um cristal. Tá? Tem uma enorme capacidade criativa, são muito sensitivos. Vejam, Hitler foi índigo, Gandhi também foi. Então, 2 exemplos claros do que o índigo pode destruir ou construir muito, né? Como eu falei, esse aqui é o Jung, nosso amado Kardec e o Oswaldo Cruz. Inteligência racional superior, espiritual superior, emocional normal. Todos eles são líderes natos. Líder assim, tá? Ou você é comigo ou você é semigo. São transformadores em seus tempos porque são inovadores, mas eles são tímidos, desconfiados, embora sejam carismáticos. Você chega para uma criança, ela olha no teu olho e ela não sorri, dá um passinho para trás, é índigo. Porque o índigo tem medo do outro, o outro machuca, ele pode me ferir. Por quê? Porque eu me firo. Então o índigo estabelece uma barreirinha. Por causa disso, eles fazem, por causa do carisma que eles têm, e por causa da criatividade, tudo, da inteligência, eles fazem amigos com muita facilidade. Mas eles não mantêm esses amigos ao longo do tempo. Por quê? Porque o amigo cansa. Cansa de tomar paulada na orelha, cansa, né? Mas eles estão sempre, pelo menos, a misericórdia divina é muito grande. A gente sempre mantém 1 ou 2 amigos a vida inteira. São muito obstinados e teimosos, é isso que faz com que eles consigam trabalhar, né? Gostam da solidão, por quê? Porque a solidão é segura. O índigo tem medo, o índigo tem medo de trabalhar emoções. São ótimos a nível de coletivo, porque eles têm uma visão mega, né? Vocês dão um problema dificílimo para o índigo, pá, 2 segundos ele resolveu. Pede para ele amarrar um sapato, ou fazer um laço numa caixa de presente, não dá. Entendeu? Eu já nem tento, deixa para lá. São muito deficitários em relacionamentos, dificilmente um índigo fica casado com uma pessoa só a vida inteira, né?
são capazes, eles têm distúrbio da atenção. O índigo, você está olhando para ele, de repente ele está assim, ele está olhando para você, mas ele não te vê mais. Passou uma mosca, ele segue, caiu um lápis, ele vai atrás. É forte. São disléxicos, por quê? Porque o lado esquerdo do cérebro atua muito rapidamente, quer dizer, aquele mecanismo da pineal é muito rápido e o cérebro não comporta, e são os hiperativos inquietos. É aquela criança maravilhosa que desenha na parede, risca o sofá, quebra o Blu-ray, liga o carro do pai, né? Isto é o índigo. A missão deles era de impulsionar a humanidade. Por quê? Porque eles eram para romper paradigmas, para romper sistemas. Trazem conquistas em todas as áreas. Teriam que preparar o campo para os cristais, porque eles são os precursores, como João Batista foi de Jesus, né? E se a encarnação é bem sucedida, é uma encarnação redentora. Como a nossa querida Maria Montessori, de novo Leonardo, Einstein. Vocês percebem que eu tenho fixação pelo Leonardo, né? Aí, como os índigos são o primeiro passo, é o protótipo da sexta raça humana. Nós somos a quinta. É o protótipo da sexta raça humana. Qual é o seu arquétipo principal? Jesus. Né? Sempre nasceram em número muito reduzido, porque a grade energética planetária, a psicosfera planetária não sustenta esses espíritos. É muita energia para um campo muito pequeno, entendem? São os grandes avatares, né? E o primeiro grande fluxo deles começou no ano 2000 e não para mais. Eu encontrei crianças índigo no Brasil inteiro, em tribo indígena, no Rio Grande do Sul, quer dizer, no Brasil inteiro. Encontrei na Turquia, em Marrocos, na Jordânia, na Europa, nos Estados Unidos. Tem índigo no mundo inteiro. Tem uma família que são amigos meus pelo Facebook, que as 3 crianças são cristais. As 3 crianças. Gente, é bárbara a conversa com elas pelo Facebook, porque a gente fala inglês. Eles falam muito melhor que eu inglês. Um tem 2, outro tem 4, outro tem 6. Mas se você pergunta alguma para esse pequenininho de 2 anos, ele pega mapa estelar, ele fala, esse planeta, bababá, essa estrela, não sei o que lá. Ele sabe tudo. Eu fico besta de ver aquele moleque. Eu pus aqui, né, o Bezerra, Buda e o nosso amado Chico Xavier. Os índigos, os cristais, têm inteligência racional, emocional e espiritual acima da média. O cristal não tem medo da própria sombra, ele se aceita como é. Ele não precisa ser perfeito para ser feliz, o ego dele está mais bem dimensionado, tá? São transformadores pelo amor. O índigo vai na força, o cristal vai pelo amor. São líderes natos, mas não são positivos. Você quer me seguir, maravilha. Você não quer me seguir, eu aceito, tá? São teimosos, mas são cordatos. É aquela criança que, assim, o índigo e o cristal não aceitam não, e porque sim, porque não como resposta. Isso não funciona. Mas o cristal, se ele entende o teu ponto de vista, ele pode concordar com você. O índigo vai continuar batendo, né? Então é o teimoso cordato. São criativos, adoram compartilhar o que sabem, adoram compartilhar a beleza que vem. Beleza que a gente não vê, mas que eles veem. Tem uma facilidade enorme para fazer e para manter amigos. São sábios e apaziguadores. E são os mansos que herdarão a terra. Lá na UBS que eu trabalhava, assim, o paciente que era o pior em nível de alcoolismo, ex-presidiário e tal, ele tinha um filhinho pequenininho, de 3 anos, o Mateuzinho, e esse homem nunca vinha na consulta, né? Eu mandava para ele pedindo para ele vir e tal, que a esposa pedia para fazer, mas ele nunca vinha. Um dia ele aparece e a gente tinha medo de atender, porque ele andava sempre com uma arma, com uma faca, uma pessoa assim que era meio assustadora. Aí ele sentou na minha frente e ele falou, o que você vai fazer para me ajudar? Eu falei, o que é que você quer? Ele falou, vou lhe dizer uma coisa. Há 2 dias atrás, ou 3, eu não lembro bem, eu estava muito bêbado, eu ia matar minha mulher. E o meu filhinho se agarrou nas minhas pernas e ficou repetindo, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai. Até que eu largasse a faca e caísse chorando com ele. Uma criança pequena, a única forma que essa criança pequena teve de impedir o assassinato da mãe foi dizer ao pai que o agredia, eu te amo.
E ele mudou a vida do pai dele. Isso é um cristal. Eu não estou preocupado com a minha segurança. E eu não vou julgar você pelo que você está fazendo. Eu vou te dar o que eu tenho. Eu te amo. Esse é o cristal. Tá? Desculpa. Eles têm distúrbio de atenção igual ao índigo, tem dislexia igual ao índigo, mas é o hiperativo tranquilo. É aquele que está deixando você louco, você fala, para um pouquinho que a mamãe está enlouquecendo, ele fala, ok, você dá uma revistinha para ele, ele fica em paz. Vocês conhecem crianças assim? Esses são os mansos que herdarão a terra, aqueles mansos que Jesus falou, são essas crianças, tá? Seres como Madre Teresa de Calcutá, meu ídolo Albert Schweitzer, irmã Dulce da Bahia, porque a missão deles é exemplificar a lei da fraternidade que Jesus trouxe. Eles não estão aqui para romper nada, eles estão aqui para viver como Jesus disse que era legal viver. Ensinar o caminho da redenção, amparar a quem sofre, ensinar o desapego das coisas materiais, não vale a pena. Existem índigos que podem cristalizar, existem, né? Como conviver com eles? Porque vocês concordam que é difícil? A inteligência é maior, a visão é maior, né? Então, assim, o problema que eu falei para vocês, da dissolução das famílias, da droga e das bebidas, né? Seres sem metas maiores, valores diferentes, os eletrônicos que separam as pessoas, né? O sapiens é ereto e a próxima geração vai ser o homem whatsappense. Porque está todo mundo ficando ruim, essas vidas isoladas. Hoje lá em São Paulo a moda é você fazer apartamentos de 32 metros quadrados, para você viver sozinho. Não é para uma família, é para você. E eventuais ligações que você venha fazer. Então, como não perder os filhos com toda essa materialização que está aí? Vocês concordam? Espíritos especiais para os quais nós não estamos preparados. Então, assim, nós temos que ensiná-los, e o que a gente só ensina é pelo exemplo, gente. A gente não ensina de outra forma. Não adianta você falar, não minta, se você mente. Não adianta você falar para uma criança, não fale palavrão, se ela escuta você falar. Não joga sujeira no chão, se ela vê você poluir a rua. Vocês concordam comigo? Nós temos que dar para eles exemplos de ética, de respeito, de responsabilidade, dos limites. Ser apoio sem jamais ser cúmplice. E evitem jogos eletrônicos. Evitem mesmo. Porque esses jogos eletrônicos têm mensagens subliminares que mudam a estrutura mental destas crianças. Infelizmente, nenhum de nós é mestre nessas coisas, né? Então a gente tem que aprender para ensinar. Olha como Deus nos ama, né? Estas crianças precisam de escolas especiais. Por quê? Porque a matéria que é ensinada, da forma como é ensinada, não prende atenção. Tanto índigos quanto cristais precisam ser desafiados. Aprendeu, para que ele vai ficar prestando atenção? Então são os alunos ruins, que a professora reclama, que não fazem lição de casa, que não são os cordeirinhos, né? Vocês entenderam? Então a nossa escola tem que mudar. Não são eles, nós temos que nos adaptar a eles. Eles têm muito mais quantum do que nós. Eles precisam, a atenção deles só é presa pelos desafios. E eles precisam ter uma convivência estreita com a natureza. É essencial. A arte e a natureza são essenciais para estas crianças. Nós temos o método Waldorf, do Rudolf Steiner, né? Que trabalha estas crianças praticamente com a compreensão da natureza, e ele vai introduzindo aos poucos o que a criança vai aprender, né? Existem coisas ruins, como por exemplo a alfabetização só no segundo ciclo, mas ele vai alfabetizar a criança que já está mais madura. A primeira coisa do método dele é ensinar a criança a ser, a relacionar-se. Eu acho esse método muito bom. Também o método da Maria Montessori é muito bom. Vocês veem, tudo século XIX, né? Valoriza o desenvolvimento biológico primeiro, depois o social, e o aluno educa a si próprio. Vocês concordam que a gente praticamente não conhece esses métodos no Brasil? E nem no mundo, né? Então, nós ainda precisamos muito entender como educar crianças para as quais a gente ainda não está preparada. Não soltou o vídeo. Você dá um cliquezinho para mim, por favor?
Eu vou passar para vocês vídeos muito curtinhos, que o nosso tempo está acabando. Olha a coordenação motora desse molequinho, acho que ele tem 1 ano e meio. É o novo Michael Jordan, olha lá. Qualquer bola, olha o tamanho dele, gente. Fala a verdade, é igualzinho a nós, né? Estas crianças têm uma coordenação motora estelar, muito melhor que a nossa. Mas não é só isso que eles são melhores que nós. Tem som esse aí. Um garotinho brasileiro de 2 aninhos, 3 aninhos. Ele sabe as capitais da maioria dos países de todos os estados brasileiros. Ele começou a fazer perguntas aos pais e memorizar respostas quando tinha 1 ano e meio de idade. Lucas tem apenas 2 anos e uma memória de gente grande. Adora olhar gibis e memorizar todos os personagens dos quadrinhos. Ele canta músicas em inglês e tem noções básicas de computador. Até já sabe todas as capitais do Brasil e mais de 60 capitais do resto do mundo. Qual é a capital do Japão, Lucas? Tóquio. Qual é a capital dos Estados Unidos? Oslo. E do Canadá? Ottawa. E do Irã? Teherã. Do Iraque? Bagdá. Da Mongólia? Ulaanbaatar. Da Mongólia. Santiago. Da Itália? Roma. Para os pais, Lucas é uma criança superdotada. Os amigos da vizinhança são bem mais velhos. 2 anos. Alguém sabia a capital da Mongólia? Tá. Esse moleque hoje está com 7 anos, já é maestro. Ele tinha 3 aqui. Olha a precisão do movimento. Ele está vendo a orquestra. Anos, hoje ele tem 7. Ele rege orquestra sinfônica. Sinfônica. João. Tá bom? Tá, mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha? Ninguém come também. Ninguém come galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Coco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto
quer ficar em pé. É isso. Então, tá bom. Respeito. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Respeito. Respeito por quem não tem voz. Ou este moleque que ficou famoso no mundo inteiro. Um menino americano de 6 anos se ofereceu em uma carta enviada ao presidente Barack Obama para acolher Omran Daknesh, uma criança síria cuja imagem ferida em uma ambulância em Alepo correu o mundo. A cartinha escrita pelo menino emocionou Obama. Querido presidente, lembra da criança que foi recolhida pela ambulância na Síria? Poderia, por favor, ir pegá-la e trazê-la para minha casa? Daremos a ele uma família e será nosso irmão, escreveu Alex, que vive em Nova York. A carta escrita à mão foi divulgada pela Casa Branca e publicada na conta oficial do presidente no Facebook e viralizou. Obama leu também um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas e na Cúpula Internacional de Refugiados, que aconteceu esta semana em Nova York, e pediu aos líderes convocados que mostrem a mesma compaixão que Alex. Fraternidade. Nós não temos nada para ensinar para eles. Nós temos que aprender deles. O que a gente não pode é destruí-los para que eles sejam como nós. Porque a função dessas crianças é restaurar a conexão com a nossa essência, gente. Nós perdemos esta consciência, né? E eles estão aqui para construir a nova terra. Só que a nova terra não é um legado para eles. Hoje, nós somos a nova terra. Podemos construir a nova terra e construímos a nova terra cada vez que a gente atua com misericórdia, com gratidão, com esperança, com fé, com fraternidade. Nós estamos construindo bolhas de nova terra. Estas crianças vieram para unir estas bolhas, para que elas se tornem um planeta só. O que a gente não tem o direito é negar a existência deles. E o que nós temos é a obrigação de dar a eles o meio para que eles possam se desenvolver. Dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para aqueles que forem cristãos, os ensinamentos de Buda, de Moisés, de Maomé, não importa a religião, mas eles todos trazem muito claro para eles que fora da fraternidade não há salvação. Obrigada, viu, gente? Eu acho que a gente tem meia hora para responder pergunta, né?